Olá, sejam bem-vindos ao Gestão em Foco, o podcast que fala para vocês de tecnologia, gestão e inovação na prática e real. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui que é daqueles que todo empresário deveria ouvir, né, e conhecer histórias como essas, como a do nosso convidado, Leandro Lima, que está aqui com a gente. O Leandro, que é empresário, né, dono da Solutec Informática e que, inclusive, já viveu anos atendendo aqui no suporte da Rensoftware. Seja bem-vindo, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, nessa troca de ideia. É um privilégio estar aqui mais uma vez na Rensoftware com vocês. É uma maravilha receber você também, que eu sei que tem muita experiência para poder contar aqui, né? Muita coisa já se passou. Você começou lá atrás, né? Atendendo aqui no suporte de uma empresa de tecnologia e, de repente, decide montar a sua própria empresa, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho, Leandro, de como foi essa tua passagem pelo suporte e no que isso te influenciou, né? Influencia hoje, acredito ainda, enquanto empresário. Legal. Então, sobre sempre estar no meio, digamos assim, empresarial, ou estar trabalhando com algo de empresa, sempre foi algo muito, digamos que familiar, desde muito novo, desde muito de criança mesmo, a gente tinha ali algumas brincadeiras que já traziam, que já levava para esse âmbito de empresa, de negócio, de vender, de conversar com clientes. Então, quando a principal mudança, digamos assim, a chave da mudança, principalmente foi quando eu decidi fazer a minha formação, fiz faculdade de administração de empresas, e quando eu estava ali próximo da conclusão do curso, eu cheguei no momento de perguntar o que eu vou agora, para onde que eu vou seguir. Então, eu procurei, durante o período da faculdade também, em alguns momentos eu tive algumas situações de estágios, de algumas empresas, mas sempre ali testando, validando, mas faltava algo. Então, em um desses estágios, nessas possibilidades de estágio, me surgiu a oportunidade de conhecer a Rensoftware, né? Então, isso agregou demais, porque dentro do que eu já tinha tido de contato com algumas empresas, me trouxe ali uma realidade bem diferente do que tinha na época. Então, uma empresa muito organizada, departamentalizada. Então, isso me trouxe uma vontade de fazer parte do time. Então, foi bem naquele meados da mudança de corpo fiscal para NFC, nota fiscal eletrônica, no projeto do SPED, que junto com a faculdade, acabou que eu já iniciei uma pós-graduação na área contábil também, que casou um cenário perfeito. Parece que tudo que eu estava vivendo ali na prática, no treinamento, na participação ali com os clientes, também muita coisa já estava vinculada na parte da faculdade, na parte teórica, né? Então, digamos que eu usufruí, peguei o máximo disso, tentei utilizar o máximo disso para agregar no meu conhecimento e também agregar na minha função na empresa, né? Para realmente eu se destacar, eu entregar o máximo que eu conseguir entregar, tanto para a empresa quanto junto aos clientes, levando o melhor do meu conhecimento para as empresas perceberem também que existia ali uma organização muito forte, um objetivo muito forte da empresa também ser bem implantada, ter um suporte ali dedicado, como sempre foi o objetivo principal da Rensoftware. Isso a gente conseguiu fazer com muita eficiência, digamos assim. É tanto hoje que a empresa tem o nome, tem o know-how que tem hoje no mercado. E dentro disso, eu fiquei praticamente 6, 7 anos na parte do suporte, então implantando, conhecendo ali dentro das empresas, acompanhando. E como eu falei, então sempre eu tentava colocar um pouco do que eu via na parte teórica na faculdade ou na pós-graduação, também junto ao cliente. Então isso agregava demais, sempre agregou muito e acaba que trazia muitos resultados para todos os lados. Eu, como profissional, que graças a Deus sempre tive um respaldo muito positivo, um feedback muito positivo por parte da empresa e também junto aos clientes. E isso, eu imagino que te trouxe um know-how imenso, né? Assim, você conhecer outras empresas por dentro também, porque enquanto
profissional da área de suporte, eu acredito que você também trabalhou atendendo, implantando, né, sistemas. E quando você vai fazer a implantação, você conhece muito do negócio do cliente também, né, Leandro? Sim. Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também sobre o que mais te marcou lidando com clientes todos os dias. Olha, uma coisa que eu acredito que é muito impactante nesse âmbito de atendimento, de você lidar com clientes, além de você ter a satisfação de sentir que você faz parte daquele negócio que vem dando certo, desde a primeira reunião, quando a empresa procura o time comercial para fazer um estudo ali, para conhecer o produto, até mesmo quando o cliente ele está ali discutindo com você qual que é o objetivo dele, ele está ali contratando escritório de contabilidade, está pesquisando o equipamento, está validando o local para alocar. Então, assim, você se sente parte do negócio de fato, porque é muito bacana você ver o sonho nascendo ali, às vezes, muitas das vezes, são empresas familiares, então, às vezes não vem só uma pessoa, vem um esposo com a esposa, vem um filho. Então, você vê aquela expectativa, aquela ânsia deles fazerem o negócio iniciar, e o software, o sistema, os computadores são partes fundamentais para esse início, e você participa do processo. Então, acaba que quando você vê a empresa se destacando de um lado, a empresa tendo resultados para outro, abrindo uma filial, isso é muito bacana. Então, isso para mim é um dos principais pontos que eu tenho que é muito satisfatório, que não tem preço, digamos assim. Você vê que o cliente te liga, te agradece, ou faz um contato, trazendo uma nova expectativa. Aquilo ali deu certo, agora acertamos, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Então, às vezes liga, pede uma sugestão, ou às vezes você é o primeiro, um conselho, né? Você é o primeiro de algumas situações a receber um contato para dar um direcionamento. Então, quando você, poxa, o empresário X, a empresa Y me procurou só para pedir esse direcionamento, você percebe que realmente nós estamos no caminho certo. Valeu a pena, Valeu né? a pena e realmente a gente tem tido isso como uma parte do cotidiano da empresa, sabe? Então, eu sinto uma satisfação muito imensa, e também sou muito grato por esses empresários, por essas empresas que depositam essa confiança no nosso trabalho. Você acaba fazendo parte desse processo de construção dessa nova empresa, né, Leandro? Sim. Muita gente procura, né, o sistema quando está começando, mas tem gente que demora, né? Começa sem sistema. E aí você também já passou por experiências assim, né? De atender clientes desse tipo. Muito. Às vezes, quando o cliente passa digamos assim, ele pula esse processo, acaba que às vezes o negócio dá tão certo, dependendo do ramo de atividade, do mercado que ele está iniciando ali, que às vezes até para conciliar a mão de obra com a parte dessa estruturação organizacional, de sistemas, de contabilidade, de processo interno, de parte fiscal, realmente, às vezes depois fica um pouco... às vezes não, com certeza normalmente, né? Trava bastante, porque dependendo o mercado hoje ele é muito rápido. Então, assim, os fornecedores, eles exigem de uma forma muito radical. Às vezes, a competitividade é muito alta. Então, se você, às vezes, demora em enviar um documento, enviar qualquer coisa que seja, uma nota ou mesmo um orçamento ali, que seria algo que faria toda a diferença no negócio, acaba que o cliente já pode, às vezes, estar negociando com outra empresa, e você acaba perdendo o time ali do fechamento. Isso mesmo, Leandro. Aí a gente queria comentar um pouquinho aqui com você. Quem passa pelo suporte acaba vendo muitas coisas ali que o próprio empresário, dono da empresa, no caso, o teu cliente, né? Ou no nosso caso da Rensoftware, nosso cliente, não vê, nem imagina que acontece. E eu queria que você passasse um pouquinho diante da tua experiência, o que o suporte vê que o empresário não fica sabendo? Olha... Tem muita coisa, hein, Leandro? São muitas coisas, mas assim, basicamente, acaba que, um exemplo, acaba que a gente, como sai de uma empresa, está em outra, acaba que tem muita reunião durante o dia, ou você acaba participando de diferentes ramos de atividades. No mesmo dia, às vezes eu estou num material de construção, já saio para uma loja que é só serviço, já saio para um supermercado. Então, acaba, assim, o que eu trago de exemplo, o mais comum hoje é a questão de mão de obra. A gente vê que
assim, é difícil hoje você falar, porque para todos os lados o mercado hoje tem uma dificuldade. É comum a gente ouvir do empresariado que realmente a mão de obra está escassa para algumas situações. Mas eu vou trazer o lado positivo também, assim, para os dois lados, digamos assim. O que eu vejo muito, às vezes, quando a gente está de fora, que a gente não está ali diretamente, são colaboradores, né, funcionários, que às vezes têm uma capacidade muito alta de aplicar ali na empresa, de às vezes agregar mais para o negócio, e às vezes a empresa não consegue ver isso. Então, tem colaboradores que às vezes eu penso assim, essa pessoa está no lugar errado, ela poderia estar contribuindo muito mais. Ela tem conhecimento, função. Por exemplo, às vezes ela está, essa colaboradora, ela está, digamos que, faturando nota, mas às vezes ela saca muito também, eu tenho conhecimento ali avançado em contabilidade, que hoje é algo também muito importante para as empresas que têm profissionais que conheçam um pouco de cada situação que traz ali na empresa para agregar mesmo. Então, essa questão do gestor também conseguir medir o que extrair de cada colaborador é muito importante, porque às vezes o empresário ele fica muito focado, que é a primeira coisa que fica à vista no defeito, ou em alguma coisa que tem que ser melhorado no colaborador. Então, às vezes, acaba que foca muito, queima muita energia, tentando preparar, às vezes, uma pessoa que não tem a vocação, ou não está no tempo mesmo ali de assumir aquela função, e, às vezes, uma pessoa que já agregaria muito mais rápido está sendo um pouco desassistido. Então, é importante o empresário realmente fazer uma avaliação, fazer uma leitura, né, do perfil de cada colaborador, para realmente ele ter isso como uma somatória, para agregar no negócio, porque hoje tudo é muito rápido. Então, que nós empresários, que os empresários que estão nos assistindo, consigam também focar, além do jeito que é focado em treinar as pessoas ou melhorar as pessoas que às vezes estão errando, que também possam focar também nessas pessoas que possam estar ali saindo, dando esse degrau a mais para essa pessoa, ajudando essa pessoa a ir para esse degrau, porque às vezes esse colaborador ele já está ali no DNA da empresa e o próprio empresário às vezes não percebeu, e acaba que pode ser que infelizmente num tempo curto esse colaborador pode não continuar, porque às vezes ele estava esperando também algo mais. Então, eu acredito, assim, uma coisa que eu visualizo muito. Então, eu já tenho, quando eu tenho liberdade com o empresário, sempre eu gosto de levar de alguma forma, dizer, olha, a pessoa ali pode contribuir muito com isso, essa pessoa que ela entende dessa parte do sistema, ela entende dessa parte do administrativo, eu acredito que possa muito contribuir para você, nesse formato, digamos assim, para ajustar e ao mesmo tempo agregar no negócio dele, no negócio que eu faço assim, de realmente somar naquele departamento, somar com a equipe, que a gente consegue ver que, assim, principalmente quando tem empresas que têm 5, 10, 20 colaboradores, a gente percebe aquele colaborador que se destaca, que tem o respeito dos demais colaboradores. Então, essa pessoa poderia, às vezes, estar assumindo ali uma função de mais liderança. Então, a gente também, quando possível, sempre a gente faz esses apontamentos, esses direcionamentos também. Olha que interessante. Você está lá atendendo, implantando um sistema normalmente, né? Ou colocando lá equipamentos para eles, dando essa assistência. E você consegue observar, né, o que muitas vezes está acontecendo de errado lá dentro, né, na própria gestão. E a gente sempre gosta de ressaltar aqui, Leandro, que não é que a gente esteja dizendo que os empresários que nos assistem erram tanto, vivem errando. Sim. Mas a gente precisa entender também quando erra, né? Porque a gente só consegue corrigir os erros que a gente enxerga. Aqueles que a gente não vê, a gente nunca vai corrigir. E quando vem uma pessoa com a sua índole, né, com a boa vontade, observa, mas não só observa, mas procura uma forma de mostrar, né, o que aquele empresário está perdendo. Isso é uma atitude muito digna. E não é qualquer pessoa que faz isso, eu sei. Eu até imagino que por isso também você tem os clientes fiéis que você tem, que eu sei que eles te adoram, né? Procuram ser atendidos pelo Leandro, que a gente sabe como é que é. E não é à toa também. E aí, Leandro, eu sei que dentro desse universo seu aí de atendimento e relacionamento com seus clientes, com vários empresários de vários segmentos que você atende, acontecem alguns casos de alguns problemas
né? A gente não precisa aqui dar nome aos bois, é claro, né? Que a gente não vai complicar a situação e nem expor nenhum cliente. Mas existem situações que acontecem e eu queria que você contasse pra gente alguma situação, talvez não dê pra contar a situação em si, mas a situação corriqueira, né? Onde o problema que o cliente estava ali apontando não era necessariamente o sistema, mas a estrutura ou o uso errado. Bacana. Olha, então, igual você falou, são várias situações, mas esse planejamento inicial da empresa, e principalmente como você falou, principalmente o empresário, o gestor ali da empresa, é importante que ele consiga fazer um mapeamento de toda a estrutura da empresa. Então, assim, eu acredito que o pessoal também que trabalha com a internet, que trabalha com os provedores de internet, vão concordar com o que eu vou trazer aqui. Diversas situações, tanto a parte do sistema quanto às vezes a internet, digamos assim, ela é colocada que às vezes está lenta, está travando, mas às vezes tem um equipamento ali na empresa, que às vezes ele foi comprado sem o planejamento, foi comprado sem a verificação se ele atenderia o que iria funcionar através dele, acaba que ele bloqueia ali uma acessibilidade ou uma certa entrega do resultado daquela internet, por exemplo. Então, do mesmo jeito, é com o sistema. Então, assim, hoje o sistema ele precisa ser um indicador para a gestão da empresa. Então, assim, imagina só, é como se para eu funcionar amanhã, eu preciso ver o meu extrato de hoje. Então, imagina que se eu não ter algo que me entregue, um computador ou mesmo um laptop, um notebook, que me traga essa informação de uma forma clara, vai gerar lentidões, vai gerar travamentos, que acaba que no dia a dia vai ser mais comum eu, às vezes, culpar o sistema, ou culpar o computador, ou culpar o equipamento. Então, essa gestão, quando a gente traz essa importância da gestão do negócio, até mesmo para você organizar o seu know-how, às vezes até com os seus prestadores de serviço. Porque dependendo da situação, esse sistema tá X, essa internet tá lenta, e às vezes não é. Então, você cria ali um dissabor, você cria uma verdade que ela não existe. Você não é a pessoa habilitada para dizer se aquele equipamento, aquele computador, aquele roteador, por exemplo, é o necessário para fluidez dos seus processos, para a sua realidade na sua empresa. Então, é muito importante você ter parceiros, ter fornecedores que vão te direcionar a você ajustar o que precisa ajustar e, ao mesmo tempo, te direcionar para você estar usando ferramentas corretas e também extraindo as informações de forma correta dela para o pleno funcionamento da sua empresa, do seu negócio, das suas conferências. Aí você citou aí, Leandro, que muitas vezes a pessoa, ela não é a pessoa habilitada, ela entende do negócio dela, mas ela não é a pessoa habilitada para entender ali dos hardwares, né, dos equipamentos. Sim. Ali, e por isso é importante uma assistência qualificada, né, alguém que possa levar essas informações, orientar da forma correta, porque muitas vezes você também citou que quando o cliente ele vai começar ali, o empresário vai abrir o negócio dele, a empresa dele, ele acha que ele já conhece sobre equipamentos, ele já sabe qual é o melhor computador para usar na cabeça dele, né? Muitas vezes ele não sabe. Então, qual seria o primeiro passo nesse sentido? Eu estou montando minha empresa, eu vou abrir minha loja de roupa agora, né? Ou de calçados. E aí, qual a orientação que você me daria? Quem que eu devo procurar? O que eu devo fazer? Já devo ir lá procurando na Amazon, Mercado Livre, tudo aí, o computador que me disseram que é o melhor. O que eu tenho que fazer, Leandro? Bacana. Ótima pergunta. Assim, ótimo questionamento. Na verdade, assim, no meu ponto de vista, que também, no prático, vamos colocar essas empresas que eu citei, que a gente viu iniciando, que a gente vê que são empresas que estão dando certo e que estão muito bem nos seus negócios. Hoje a gente tem uma visão do que eles fizeram ou do que eles estão fazendo para justamente estarem nesse momento de sucesso, que ela está dando certo. Então, o sucesso, às vezes, realmente ele precisa ser projetado, sabe? Tem muita gente que dá certo, pegou uma situação ali, deu muito certo, encaixou no processo. Mas, trazendo para a nossa leitura, para o nosso
para nossa visão aqui de negócio, o que acontece? Eu entendo, na prática, já vi várias situações que você que está pensando, vamos usar esse teu exemplo do vestuário, você que está pensando em abrir uma empresa de vestuário, por exemplo, tem a equipe, você precisa saber os pilares necessários para iniciar uma empresa. Então, existe ali os pré-requisitos. Vou dar um exemplo da maioria do erro dos negócios, por exemplo. A pessoa hoje entende que para começar, já precisa começar pequeno, vou abrir um MEI, eu vou lá no Google, vou entrar no site do Gov e eu mesmo vou iniciar a minha empresa. Gente, Araguaína, hoje eu cito converso com alguns amigos, com alguns empresários também, Araguaína, de uns 10 anos para cá, ela expandiu tanto nessa área contábil também. Hoje a gente tem tanto escritórios bons em Araguaína, tantos contadores especialistas que sabem muito, que estão habilitadíssimos para direcionar qualquer novo empresário de como que ele vai iniciar o seu negócio. Então, assim, do mesmo jeito, existe empresas especializadas, né, em gestão de sistemas. Temos aqui o exemplo da REN Software. Tem a Solutec, puxando aqui um pouquinho a sardinha para o nosso tem que lado. puxar também. Mas é importante, você que está iniciando, a gente tem aquela expectativa. Eu também comecei do zero, a gente já quer começar a fazer alguma coisa acontecer. Mas tira uma semana e faz uma reunião, pelo menos com o time da REN Software, o time da Solutec, um contador de sua confiança, porque tem muitos contadores aí muito bons na cidade, que vai te direcionar. O que você quer ser daqui a um ano? O que você tem para investir? Por exemplo, do mesmo jeito a Solutec. Você pretende, você vai começar com uma loja física, uma loja virtual? É só uma loja virtual? Você vai começar ali no porta a porta, por exemplo, fazendo um contato, que hoje é tudo no digital, via WhatsApp. Então, assim, se você vai precisar de uma impressora de etiqueta, se não vai precisar, então nós estamos ali para direcionar o empresário para a realidade dele naquele momento. Então, assim, às vezes ele não, como você falou, não precisa ele entrar ali no Google, vi que a minha concorrente usa lá uma impressora X, eu vi que ela tem um computador Y, aí você sai comprando um monte de coisa que às vezes não cabe para aquele momento. E a gente está aqui também para te ajudar a distribuir esse investimento inicial. Então, às vezes dependendo, você tem até um computador que poderia iniciar o negócio, é possível também. Então, da nossa parte, a gente faz essa leitura do que é a realidade daquele cliente, do que ele precisa para startar. Como eu falei anteriormente, tem vários parceiros, amigos, contadores, diversos escritórios que eu acredito que estão também de portas abertas para fazer esse direcionamento, se a pessoa realmente precisa iniciar no MEI, se faz um planejamento ali para desenquadrar em seguida, mas isso de uma forma muito planejada. E do mesmo jeito da parte de sistemas, não é diferente. Se ele precisa de um sistema desktop, se é um sistema web, se precisa de integração, qual integração. Então, essa consultoria, esse contato consultivo é muito importante. Então, assim, resumindo tudo, a internet hoje está disponível para todo mundo, mas se você quer começar um negócio com o pé direito, realmente fazendo da forma mais assertiva, realmente procure parceiros locais, né? Principalmente você vai lá, tem essa conversa como nós temos aqui nesse momento, que a gente possa expor qual que é o seu objetivo, qual que é o investimento que a empresa tem, onde que a empresa quer chegar. Eu acredito que se você fizer essa reunião, essa pauta, com um contador parceiro, com o time do suporte do sistema, com o time de informática, com certeza o seu negócio tem 51% de chance de dar muito certo. Os outros 49% é com você na prática, a partir da abertura da empresa. Eu já tinha ficado até preocupada com esse 51%, eu ia perguntar, e o restante, onde é que tá? Mas tá na sua conta e risco, né, Leandro? Exatamente. Leandro, aí quando você vai, você costuma também fazer essa leitura, né, para aquele seu cliente que está ali começando, às vezes dá essa orientação também. Certamente você deve indicar também contadores parceiros, né, que são aí do seu ciclo de contatos. Mas tem também algumas outras questões que precisam ser ajustadas depois que tudo está resolvido, tem equipamento, a loja vai abrir e precisa implantar o sistema. Sim. O que você mais ajusta hoje antes de implantar um novo sistema?
Olha, o ponto principal, que assim, é algo que a gente não abre mão, é o planejamento da implantação. É o quê? É a gente justamente, como o exemplo anterior, nós fazemos o direcionamento dessa agenda, distribuir como vai ser o direcionamento dessa implantação. Porque, pegando lá aquele outro item que você citou, que às vezes o cliente ele procura o sistema, procura a parte de informatização após a empresa já estar funcionando, isso se torna, acaba que é um risco que pode durar anos para a empresa. Porque, por exemplo, imagina só, você começar um projeto do zero, você ali sendo mapeado, sendo treinado, capacitado de algo no tempo, no seu tempo também, porque até essa implantação é de acordo com o conhecimento do cliente. Então, a gente faz questão de entender qual é a equipe, quem são as pessoas que vão participar desse treinamento, em que funções elas estarão na empresa, né? Qual é a função delas, se é caixa, se é operador de caixa, se é um vendedor. E aí a gente distribui esse calendário de treinamento com aulas práticas e teóricas. Então a gente mapeia isso com o empresário, por exemplo, com o diretor, com o gestor da empresa, dividindo as funções, ou seja, se a equipe da empresa não estiver 100%, se ela não estiver 100% atrelada ao processo, se ela não entender o porquê que ela vai fazer aquele treinamento, engajada, qual que é o posicionamento que ela precisa ter, o que a empresa vai aguardar dela depois desse treinamento, infelizmente, é uma empresa que vai ser geradora de suporte. O treinamento ele vai ter rupturas, a pessoa falta, a pessoa não pode participar hoje, ou não pode faltar. Não, o treinamento ele precisa ser algo assim, tão planejado quanto fazer uma compra. Às vezes um vendedor chega para vender numa empresa, se o empresário estiver ali fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, o vendedor vai marcando, eu vou te mandar isso, vou te mandar X, vou te mandar isso. Quando a fé fez um pedido, mais o vendedor que estava oferecendo do que o cliente ali, do que o empresário que conhece os produtos, e conhece as saídas dos seus produtos, e ele está ali só meio que confirmando. Então acaba que em algum momento ele vai ficar frustrado, porque ele vai olhar, cara, esse estoque não está saindo. Mas na prática ele não teve aquela atenção devida para aquele pedido de compra. Do mesmo jeito é com a implantação. Então, para nós, a gente não abre mão desse planejamento, porque é algo que, se eu não conseguir entregar um planejamento com eficiência, com qualidade, quando o nosso time estiver implantando um outro cliente, isso eu trago também, gente, até mesmo na questão de informática mesmo. Às vezes o cliente cria uma expectativa, eu preciso do material para ontem, amanhã eu já preciso estar funcionando. Quando você chega lá, às vezes não tem nem instalação elétrica. Então, assim, às vezes aí complica, né, Leandro? Aí complica. Então, assim, às vezes o cliente ele quer fechar algo por telefone, quer fechar algo por mensagem. Olha, me dá seu endereço, alguém me indicou, mas me passa o endereço que eu vou entender. Porque se algo não estiver dentro do processo do funcionamento, a gente vai aguardar você fazer esse próximo passo e a gente já entrega tudo funcionando, do que deixar lá um material. Às vezes, vou dar um exemplo, já aconteceu isso serve como aprendizado, já aconteceu não, olha, eu fecho contigo hoje se tu me instalar segunda-feira. Aí acaba que a gente fecha, vamos lá instalar. Quando chega a situação que às vezes, por exemplo, um moço lá, o terceirizado lá, o fornecedor vai fazer uma parede de gesso, imagina só, os computadores estão lá instalados, vai fazer uma parede de gesso. Quando chegou lá, os computadores estão igual se tivesse numa neve, tudo branco, tudo sujo, ou seja, infelizmente tem que voltar para a empresa para fazer pelo menos uma limpeza preventiva, porque o material ele recebeu ali passou por uma situação de contato com outros componentes que infelizmente vão prejudicar o funcionamento, além da parte física que acaba que está bem suja, né? Então, às vezes é melhor você retirar e fazer na bancada técnica do que às vezes deixar um colaborador, não, meu colaborador limpa e está usando um produto que às vezes não é adequado e vai também digamos assim, prejudicar o funcionamento do equipamento. Do equipamento, sim. Leandro, a gente fala muito em implantação, né? Implantação, enquanto quem trabalha aqui do lado de cá de sistema. Sim. Mas eu sei que tem muita gente, muito empresário, inclusive, que deve estar nos assistindo agora, que confunde implantação com instalar, né? Implantar com instalar. Sim. A implantação, ela é um processo. Eu gostaria que você explicasse aqui de forma
bem prática. Você já relatou um pouco de como que acontece o processo lá com vocês, na Solutec. Perfeito. Mas para que fique claro a diferença entre uma coisa e outra, né? Instalar o sistema é uma coisa, o processo de implantação é outra coisa. E qual a importância, você já ressaltou um pouquinho, mas reforçar ainda mais a importância do engajamento do dono também, né, nesse processo. Esse acompanhamento. Perfeito. Olha só, a instalação em si, ela depende principalmente da parte física. Então, a instalação, por exemplo, não envolve a equipe. Vamos levar em consideração que essa empresa, do exemplo aqui, ela possui 5 colaboradores. A empresa possui ali, já é departamentalizada, tem 3, 4 departamentos. E durante a instalação, vai um técnico, né? Tem um técnico que vai lá e faz a instalação do material físico, do software também nas máquinas, e esse software, esse sistema ou esse computador está habilitado a ser utilizado o sistema para aí sim iniciar a implantação. E a implantação em si é o quê? A implantação é o treinamento, né, a capacitação dos colaboradores. Na instalação, não necessariamente eu preciso ter um time da empresa acompanhando. Eu posso ter ali um responsável geral, que ele pode estar levando a equipe em cada setor, por exemplo, para estar fazendo a instalação. E o principal foco, a principal diferença também, lembrando aqui, de um técnico de implantação, quando está um técnico de instalação, por exemplo, é que o técnico de instalação, principalmente ele vai estar focado no âmbito dos computadores, por exemplo, e do software. Já o técnico, lá, o consultor de implantação, ele já está totalmente atrelado ao negócio do cliente, né? Nós focamos em, por exemplo, se é um material de construção, eu preciso, dentre as opções que a gente tem de colaboradores dessa equipe multidisciplinar, qual que é o técnico, qual que é o profissional que ele tem um maior know-how daquele ramo de atividade. Porque ele não vai... precisa conhecer o modelo de negócio. Ele precisa conhecer e entender do modelo de negócio do cliente. Por quê? Ele não vai simplesmente cadastrar um formulário, por exemplo, porque no sistema é muito simples. Você vê ali um cadastro de cliente, às vezes sem muito acompanhamento. Uma pessoa que usa um computador, que já está aí no uso da internet diariamente, ele consegue utilizar ali um formulário de um cadastro de produto ou de clientes. Só que quando a gente trata da implantação, ela já fica mais refinada, ela já entra no âmbito de mostrar para a empresa ali de temperar, né, o uso correto desse sistema, a prática correta, o que ela vai mudar, fazer um departamento no cadastro de produtos, fazer essa departamentalização, fazer um cadastro de clientes ali que, num futuro breve, o empresário, os gestores consigam tirar ali relatórios da carteira de cliente para eles conhecerem também o perfil do cliente. Então, na implantação, esse treinamento, esse treinamento em si do colaborador, do consultor para a empresa, ela tem essa finalidade de preparar as pessoas para conhecerem com muita eficiência o sistema que possa levar para o âmbito, para o nível dessa empresa extrair relatórios e extrair informações que darão aí a gestão da empresa, que farão total diferença na gestão da empresa. Para que realmente possam ter acesso aos dados que vão, de fato, impactar decisões, né, Leandro, dentro da empresa. E daí a gente pode tirar, né, gente? Porque enquanto você pensa que implantação é um processo, e ele às vezes é um processo um pouquinho demorado, né? Dependendo da equipe, do tamanho da equipe, né? E do tipo de empresa, do modelo de negócio, pode demorar um pouquinho mais. E muita gente não entende por que nós temos também a empresa de software, o revendedor de software, cobra o valor da implantação, né? Porque tem todo um treinamento. Como o Leandro bem falou, existe uma equipe de especialistas por trás que conhecem não só o sistema, não só o software, mas o negócio, né, do cliente, daquela empresa, para poder levar realmente uma solução, né? Que a gente chama... O que a gente faz, né, aqui na Rensoftware, nós somos uma empresa de soluções tecnológicas. A sua empresa também é uma empresa de soluções tecnológicas. E a gente não vai estar solucionando nada se essa base não for construída ali no início, né, Leandro? Exatamente.
Aí, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a gente sabe que a empresa, beleza, começou, você foi lá, você planejou, ou de repente não planejou, mas chegou no momento que tá crescendo, você tem que ajustar aí muitas coisas, muitas questões. Eu queria que você dissesse aqui pra gente, pincelasse um pouquinho, quais são os sinais que mostram que a estrutura que a empresa tem hoje já não tá mais acompanhando o crescimento dela. Bacana. Olha, os sinais... O que eu posso trazer é o seguinte, às vezes, os principais sinais são o seguinte, às vezes, vou dar um exemplo, vamos um pouco para o lado financeiro. Às vezes, o gestor, ali, o empresário na empresa, ele percebe, por exemplo, que ele não consegue fechar o dia, digamos assim, ele quer fazer o fechamento da empresa, o fechamento que eu falo no sistema, o fechamento, minha empresa hoje, quanto que faturou, os compromissos que eu tenho com fornecedores. Então, a gente percebe que, às vezes, o empresário, o gestor, ele tem essa dificuldade de mapear essas informações. Hoje eu tenho esse crédito, hoje eu já tenho esses compromissos para serem acertados, e eu tenho ali, de forma muito prática, essa receita ou esse valor que veio para o meu caixa, e eu já faço esses acertos. Hoje a gente vê que, hoje eu percebo, né, a gente percebe na prática que às vezes tem empresas, por exemplo, que ainda estão muito na parte manual, na parte física mesmo. É boleto numa pasta ali, é boleto em outra gaveta, e hoje esses boletos, eles estão vencendo hoje, mas podem ter sido emitidos há 3, 4 meses atrás. Foram boletos que foram parcelados. Então, eu acredito que quando você ter esses sinais, por exemplo, que você tem dificuldade para saber qual que é o seu acerto do dia, quais que são os seus compromissos com fornecedores, com certeza você está precisando... se você já tem sistema, se aprofundar, né, fazer contato, se for algo com a Solutec ou com a Resol, se você usa um dos nossos sistemas, faz contato com a gente, agenda uma consultoria com alguém da equipe, que a gente vai estar instruindo você a utilizar da forma correta. Às vezes quem fazia já não está mais na empresa. Por quê? O sistema ele está de forma muito prática, você ali com 2, 3 cliques, você consegue ter a visão do que você já gerou de receita e dos seus compromissos que estão previstos para você acertar hoje, por exemplo. Diferente do que você está pagando dos juros, algo que ficou para trás. Então, eu acredito que esses pequenos sinais, uns juros daqui, uns juros dali, um boleto que não foi localizado, às vezes você já tem a ferramenta correta e só está faltando esse estalo para você ir. Agora eu vou deixar de lado essa gaveta, vou deixar de lado essa pasta, e quando eu recebo a nota, o exemplo que eu falei de 4 meses atrás, por exemplo, no lançamento aqui da nota, você vai colocar já esses boletos lançados, essas duplicatas lançadas para o futuro. Então, todas as vezes que chegar naquela data, você vai te emitir um relatório e vai estar de forma muito simples as informações que você tem de compromisso do dia. Leandro, a gente pode ver também que muitas vezes a estrutura não está acompanhando o crescimento. Você trouxe muito bem essa questão da empresa ainda está muito no manual, está muito no analógico, né? A gente está aqui falando enquanto empresas de tecnologia, né? A sua que fornece tecnologia de sistema, que fornece equipamentos. E ainda tem gente, infelizmente, com o livrinho de movimento de caixa, né? Aqui na nossa cidade a gente sabe que tem. Sim. E impressionantemente, essas pessoas, ainda assim, acho que aquele grupo que você fala lá, que tem um pouco de sorte, começou sem sem um certo planejamento, sem muita organização, mas foi crescendo. Então, é importante, sim, olhar para esses sinais que o Leandro falou. Você não está conseguindo ter o controle ali dos seus boletos, que é o básico, né? Que tem que ser feito. Onde é que você está errando, né? Se você tem o sistema também, onde é que você está errando, que não está conseguindo controlar isso através do sistema. Então, são pontos muito importantes aqui. E eu queria que você trouxesse também o que dá para ajustar nesse momento em que o empresário ele percebe que está crescendo, mas está perdendo um pouco ali do controle, né, das coisas. Sim. O que dá para fazer para ajustar sem que seja necessário grandes investimentos? Olha, o ponto de partida que eu acredito que seja o ponto principal também às vezes, fazer um pouco... No início vai parecer que é dobrado, que vai ser um trabalho dobrado, digamos assim.
Mas, na prática, é você realmente colocar um processo que, por exemplo, eu fiz uma compra aqui, fiz uma aquisição de produtos que me geraram 10 notas. Coloca no seu planejamento do dia que você, por exemplo, só vai fazer tal tarefa se você realmente lançar essas notas. Vou dar um exemplo do setor de lançamento de notas, de compras, por exemplo, de faturamento. E essas notas, diferente dos meses anteriores ou dos dias anteriores que me geraram possíveis juros daquela não informação estar no sistema, por exemplo, você já só sai dessa tarefa quando você realmente lançar. Porque, às vezes, como você falou, esses controles manuais, também essas planilhas, sem perceber, você está fazendo o serviço 2 vezes. Porque, às vezes, com certeza, você está fazendo ali no sistema parcial, porque precisa ter estoque para vender, precisa ter preço para concluir a venda, precisa ter o cliente cadastrado, o fornecedor também, mas você, às vezes, confia naquela planilha lá e vai lá e lança. Esse tempo de lançar na planilha, de estar abrindo, de estar carregando ela, talvez seria um tempo até menor do que seria um tempo menor você já lançando no processo junto do sistema. Então, realmente, o que eu indico fazer é realmente isso, você colocar um pouco conta o processo, que é o mais simples. Às vezes você já ir ali no Excel, já sabe onde está a sua planilha, é mais rápido, você coloca cada dia, você já tem uma visão do dia, mas se você quiser comparar um dia com outro, um mês com outro, uma semana com outro, infelizmente, a planilha, se não for uma planilha muito avançada, que às vezes vai te dar mais trabalho para você lançar também, ela não vai te dar esse resultado, essa informação. Mas o sistema dá. Mas o sistema, dependente de quando você lançou, para quem você lançou, se não tiver, é possível você solicitar, fazer um relatório personalizado. Com certeza o sistema já tem ali no mínimo 90% dos relatórios que você precisa para controlar a sua empresa, para você gerir a sua empresa com muita, muita exatidão. Isso aí. Leandro, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre futuro, né? Sim. Mas antes disso, eu queria só chamar aqui a atenção do pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, para seguir, né, o perfil da REN Software, para ficar de olho aí nos nossos próximos conteúdos, os próximos episódios do Gestão em Foco. Siga @REN Software no Instagram, né? E também aqui, quem está assistindo pelo YouTube, o QR Code deve estar aqui na minha tela. É só apontar a câmera do seu celular, ou se você está assistindo pelo celular, tira um print e depois vai e aponta a câmera com outro dispositivo, que vai dar certo também. E também aproveitando, gostaria que você deixasse também o @ de vocês, né? Para o pessoal seguir a Solutec, seguir você. Perfeito. Então, o nosso Instagram é solutec_informática e o nosso site é solutecinfo.com.br. Lá também a gente apresenta no site, tem todos os itens, toda a listagem dos serviços que nós oferecemos também, detalhado por setor, muito bem organizado lá para o cliente, que não, às vezes, pode, tem sistema, outros pensam que não, tem informática. Então, lá a gente tenta expor o mais organizado possível, detalhado também esses serviços, esses produtos que a gente oferece. É até bom você aproveitar a oportunidade e explicar aqui. É uma loja de sistemas, que vende sistemas, é uma loja de informática. O que é a REN Software? Não, o que é a Solutec? Também é REN Software, a Solutec. O que a Solutec oferece, né, de soluções para ajudar a resolver os problemas dos empresários? Então, olha, hoje a Solutec, a gente costuma falar que nós, pegando aquela situação do cliente que está iniciando, hoje a Solutec, ela tem todas as soluções necessárias para a empresa se formalizar, digamos assim, para a empresa iniciar o seu negócio. Então, como você citou, a gente tem contatos com diversos contadores que são parceiros. Se o cliente já tem contador, com certeza não tem nenhum empecilho, porque eu acredito que todos os fornecedores, para a empresa, precisa ser uma equipe. Então, cada um no seu negócio ali, na sua entrega, contribuindo para o resultado do nosso cliente em comum. Sim. Então, isso é muito importante, esse vínculo que a gente tem, a gente preza muito por essa parceria. Mas hoje, verdadeiro ecossistema, né? É um ecossistema. Então, assim, hoje a Solutec, nós conseguimos entregar no âmbito de equipamentos, de materiais, além do sistema, tudo que a empresa precisa para o pleno funcionamento.
Leandro, eu sou de trabalho, preciso de uma balança específica. A gente consegue, desde a venda, a configuração, a todo o processo de integração com o sistema, a gente consegue concentrar, facilitando ali a precisão do funcionamento da empresa. Porque a gente percebe também que alguns clientes que às vezes nos ligam, nos procuram, porque às vezes um fornecedor tentou fazer uma parte, aí o outro já não entregava outra situação, precisava de um equipamento. Então, hoje a gente tem toda essa parte de equipamentos à pronta entrega, desde balanças, impressoras de etiquetas, computadores e acessórios em geral, justamente para, no estágio que a empresa esteja, a gente já consiga ir ali implantando os itens necessários para atender o tempo também que a empresa está fazendo essas entregas para os clientes dela, né? Para esse novo nível que ela vai se adequando no mercado. Então, ali na Solutec tem de tudo, né? Para quem está começando, para quem está crescendo também, né? Temos muita coisa. Leandro, tem um contato que alguém possa se interessar, né? Vai reformular, dar uma repaginada nos equipamentos lá, ou quer entender mais aí sobre as soluções que você oferece? Qual o contato? Olha, hoje o nosso contato principal na empresa é o 99263, né? 99227-3444. Então, a partir desse contato, tem o nosso time lá de atendimento, que ele vai direcionar. Eu preciso tratar sobre sistema. A pessoa é direcionada para o time de sistema. Eu preciso tratar algo sobre automação comercial. Preciso automatizar aqui, eu comprei isso, ou eu tenho isso, eu vi que isso está rodando em um mercado ou em uma outra empresa. Vocês têm esse material? Tem um consultor que vai auxiliar o cliente, vai entender se aquele produto que ele está citando realmente se encaixa no projeto dele, ou se tem algo que é um custo-benefício melhor, ou se de fato nem atende. Essa questão é muito importante da validação. Vou até aproveitar aqui e dar um exemplo. Às vezes, o empresário ele vê algo funcionando em uma empresa e automaticamente ele já aposta ali separadamente que ele vai lá e vou comprar tal item e já vou implantar, digamos assim. E às vezes, até na comunicação desse equipamento com o computador ou com o sistema operacional, ele já tem ali uma grande dificuldade. Que às vezes é um produto que poderia não ser homologado para aquele sistema operacional, é um produto que às vezes não pode não ser homologado para o sistema de gestão dele. Então é muito importante ter essa consultoria, ter esse contato inicial para fazer o máximo de investimento assertivo possível para não gerar fazer ali escolhas erradas, um investimento errado, exatamente. Isso. Aí, falando aqui sobre futuro, Leandro, a gente sabe que tem se falado muito em IA, na automação, né, em infraestrutura. Você acabou de falar sobre o cliente que ele está de olho lá na novidade que o outro concorrente está usando. Tem muita coisa nova chegando por aí. Inclusive, a gente teve um episódio aqui, nosso primeiro episódio, né, do Gestão em Foco, foi com especialistas que visitaram a NRF, né, lá em Nova York, trazendo todas as novidades tecnológicas que tem por aí, que estão chegando, né? Já estão em uso lá fora, mas estão chegando para o Brasil. E com certeza não vai ser devagar, chega logo, porque tudo tem mudado muito rápido, né? Muito rápido. E aí eu queria que você respondesse para a gente, diante do que você tem olhado, das buscas lá também na Solutec, o que as empresas, se as empresas estão preparadas, né, para esse novo momento? Certo. Então, não, de fato, para dizer que estão preparadas, talvez estão em transformação para se preparar, né? Porque, além de ser algo muito novo, ela depende muito de investimento para rodar na empresa. Então, assim, recentemente também eu participei de um fórum com a Dell. Lá a gente tem uma parceria com a Dell Computadores também. E é importante essa fala que eu estou lembrando, que justamente foi para nos preparar, porque os computadores já iriam sair de fábrica, né? Já estão saindo de fábrica com componentes preparados para também trabalhar com inteligência artificial. Legal. Então, assim, com certeza, nós vamos ver uma mudança muito rápida num tempo também muito próximo. Porque, às vezes, até aquela empresa que
não está preparado ainda para trabalhar com a inteligência artificial, ou que não está buscando integrar algo na sua empresa, ou alguma solução que possa ter esse formato, né? ter esse processo com a inteligência artificial, alguns componentes ou alguns equipamentos deles já estão trabalhando nisso. Então, assim, eu acredito que é algo muito gigantesco, como você falou, já está vindo de grandes mercados, né? Já está vindo de países já muito desenvolvidos, e com certeza quem buscar conhecer, quem buscar implantar, eu tenho certeza que vai sair na frente. É isso aí. Então, você já respondeu aí minha pergunta seguinte, que seria o que você recomendaria para quem quer se preparar desde já, né? Seria isso, né, Leandro? É isso. Em resumo. Bom, papo ótimo aqui que a gente teve nesse momento. Estamos aqui, já chegamos à nossa 1 hora de conversa. E legal. Parece que né, foi o quê? 10 minutos? Muito rápido. Mas, assim, eu agradeço muito, Leandro, pela sua participação aqui, sua presença, por ter cedido o tempo para poder estar aqui com a gente, trazer um pouco da sua experiência, isso é muito importante. Conhecer, né, saber do dia a dia do empresário, de quem está ali do lado do empresário todo dia, conhecendo vários tipos de empresas diferentes, né? E buscando ajudar essas empresas a crescerem também. O propósito aqui do Gestão em Foco é justamente levar conhecimento, né, de quem tem experiência vivida, conhecimento de causa, né? Para aquelas pessoas que muitas vezes estão perdidas, que a gente sabe que empreender às vezes é um tiro no escuro. Não deveria, né? A gente precisava, os empresários deveriam ter planejamento desde o início. A gente, em todos os episódios até agora, tem frisado muito essa importância também do planejamento na gestão, né? Planejamento para tudo, planejamento na tributação, planejamento financeiro, planejamento nas compras, enfim, não dá. A palavra-chave de tudo isso aqui é planejamento, senão não tem base, não tem estrutura, né, Leandro? Mais uma vez, agradecendo a sua participação. Acredito que em outros momentos estaremos juntos novamente, né? Desejo aí total sucesso para a Solutec, para o Leandro, tá? Toda a equipe também. Um abraço para todo mundo de lá também. Obrigado. Agradeço aqui em nome dos nossos diretores aqui da REN Software, né? Dona Aline e seu Rene, também a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero também espero contribuir com quem está nos assistindo. Espero que quem está aí do outro lado nos assistindo consiga também extrair algo desse conteúdo. E parabenizo também a REN Software, parabenizo a diretoria da REN Software, o Rênia, a Dona Aline, pela iniciativa, por você também, que está fazendo um excelente trabalho. Obrigada. Tem acompanhado aí. E, como eu falei anteriormente, espero que as pessoas possam extrair algo positivo, né? Que a gente está aqui com o objetivo realmente de mostrar, de direcionar, de pegar algumas coisas, pegar o que vem dando certo, exemplificando aqui para vocês. Espero que a gente tenha sido claro nas informações, porque até trazendo um gancho também de alguns exemplos, já tive em algumas oportunidades também junto com a REN Software, em algumas feiras, em alguns cursos, até mesmo de nível estadual e fora do estado, e em alguns clientes também eu até cito essas situações também, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os clientes, que a gente acaba que conversa, sempre está ali trocando ideias, eu sempre informo para o cliente o seguinte: olha, fulano, ciclano, A, B ou C, das mais diversas áreas possíveis, desde escritório de contabilidades, escritório de advocacia, não só do comércio em si de produtos, mas do comércio de serviços também. O que eu vejo, né, o que eu tenho como forma prática também, que eu vejo que isso tem contribuído demais para o crescimento de Araguaína em si, é que as pessoas têm investido, as empresas têm feito esse investimento em conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, me dá uma resposta por que essa empresa está dando certo aqui em Araguaína, por exemplo. Quando a gente sai para um curso, sai para um treinamento e encontra colaboradores e empresários dessas empresas lá fora, estudando, buscando fora. Empresas que já estão consolidadas, empresas que já têm uma marca, que às vezes, digamos assim, as pessoas poderiam pensar, nem precisa mais estar estudando isso, nem precisa estar pesquisando, o negócio dele já deu certo, não tem como voltar atrás, por exemplo. E a gente vê que esses empresários estão aí Brasil afora estudando, inclusive Brasil afora mesmo. Eu acompanho alguns empresários também da cidade, eu vejo de vez em quando tem gente na China participando. Sim. Lá de feiras ou buscando novos mercados, buscando parcerias. Então,
A única coisa que eu tenho certeza é que esse é o meio, né? Você buscar conhecimento, buscar parcerias, fazer networks para realmente o seu negócio ter esse contato externo e, ao mesmo tempo, ele volta de uma forma gratuita, porque automaticamente você tem mais visibilidade, você começa a ter visão do que está dando certo e você automaticamente, pensando no bem do seu negócio, no bem da sua empresa, você já está ali de uma forma muito natural aplicando. Quando você percebe, a sua empresa já está ali num degrau muito mais avançado, e é isso que eu espero hoje, que a gente tenha de fato passado de uma forma clara e que você que está nos assistindo consiga extrair e também levar essas informações de forma muito positiva para o seu negócio e que a gente faça parte também aí, um pouquinho que seja de entregar o conhecimento que você consiga aplicar e que faça sentido e que faça gerar novos negócios aí na sua empresa, tá bom? E muito obrigado. Nós agradecemos e disse tudo aí. E assim, quer saber mais, quer ter mais informação, quer ter mais orientação, né? Saber o que de mais novo está acontecendo aí, experiências de pessoas que realmente vivem na prática o dia a dia aí das empresas, continue acompanhando Gestão em Foco. E se esse conteúdo foi importante para você, se você conseguiu tirar algum proveito, alguns insights, certamente ele vai ajudar outros empresários, amigos seus, que talvez ainda não conheçam o nosso canal, não conheçam o nosso podcast. Então, eu já te peço, vai nessa setinha embaixo, aqui embaixo, em algum lugar, e compartilha nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, porque são informações que todo mundo precisa saber. Todo mundo que empreende, todo mundo que pensa em empreender, né, Leandro? Que tem muita gente ainda aí que está com sonho no papel. Vamos tirar do papel e contem com Gestão em Foco e os nossos parceiros para poder ajudar vocês. Esse foi mais um episódio do Gestão em Foco by Ren Software. Vamos ficando por aqui e até a próxima quinta-feira.